Em novembro de 2020, a missão robótica Chang'e 5 saiu do local de lançamento na ilha de Hainan e pousou na Lua no dia 1º de dezembro. O objetivo dessa missão era coletar amostras de rocha e poeira para trazer de volta à Terra. O principal alvo era Mons Hunker, um alto complexo vulcânico em uma região conhecida como Oceanus Procellarum. Para recolher material lunar, a missão foi enviada com vários equipamentos, como uma câmera, espectrômetro, radar, uma pá e uma furadeira. A intenção era conseguir pegar cerca de 2 quilos de solo, ou regolito, para enviar até um veículo em órbita que possa então transportar as amostras para a Terra. Para quem está por fora do assunto, gente, a humanidade não fazia isso há pelo menos 44 anos, já que a última missão a fazer isso foi a missão soviética Luna 24, que pegou pouco menos de 200 gramas. Ao orbitar a Lua, a espaçonave se dividiu em 2 partes, com uma metade sendo um veículo de serviço e um módulo de retorno, que permaneceu em órbita, enquanto a outra preparava para uma tentativa de pouso. A posição precisa foi relatada como 51,8 graus de longitude oeste e 43,1 graus de latitude norte. O sucesso do Chang'e 5 segue os 2 pousos lunares anteriores da China, o Chang'e 3 em 2013 e Chang'e 4 em 2019. No passado, a missão Apollo dos Estados Unidos conseguiu 400 quilos de rocha e solo, mas a grande maioria desses materiais era muito antiga, com mais de 3 bilhões de anos. A esperança dos cientistas chineses era de que os materiais de Mons Hunker tivessem cerca de 1,2 ou 1,3 bilhão de anos, o que pode fornecer informações adicionais sobre a história geológica da Lua. Logo após pousar na Lua, a missão começou a escavar e perfurar o solo lunar. De acordo com a Administração Espacial Nacional da China, a sonda pousou perto do Mons Hunker, uma massa de 50 quilômetros de comprimento que se eleva a cerca de 1 milha acima do horizonte. Ela usou um braço robótico para coletar amostras lunares e enviá-las ao módulo orbital sobre a Lua. De lá, eles foram enviados de volta à Terra. Tudo isso aconteceu em um único dia lunar, ou seja, o equivalente a cerca de 14 dias terrestres. Só que, antes da sonda retornar à Terra, com base nas leituras, mesmo a milhares de quilômetros de distância, os especialistas já sabiam que provavelmente haviam encontrado água. Para quem não sabe, a água é um recurso raro no espaço, dado que é um ingrediente vital para sustentar a vida. A escassez dele fora da Terra representa um obstáculo para as pessoas explorarem o espaço. Os cientistas estão interessados em saber se o minúsculo pedaço de água da Lua pode ser aproveitado para os astronautas usarem enquanto estiverem longe do planeta por um longo período. Uma equipe de pesquisa liderada por cientistas do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências viu sinais de água nos dados da sonda, identificando moléculas de H2O com base em sua refletância espectral distinta, uma medida de como algo reflete ou absorve a radiação solar. A detecção mostrou que poderia haver mais água na Lua do que o esperado. A compreensão das pessoas sobre a água lunar aumentou nos últimos anos. Quando os astronautas da Apollo voltaram para a Terra em 1969, eles acreditavam que a Lua estava completamente seca. No final dos anos 2000, várias missões encontraram sinais de hidratação na superfície iluminada pelo Sol, mas não puderam dizer com certeza se era H2O ou hidroxila, um parente químico próximo da água. Missões anteriores, nas últimas 2 décadas, encontraram gelo nas crateras de difícil acesso ao redor dos polos da Lua que estão permanentemente na sombra. Os cientistas também reexaminaram as famosas amostras da missão Apollo e encontraram moléculas de água em contas de vidro e minerais dentro delas. Essa descoberta foi um tanto controversa, já que alguns estavam céticos se a água veio da Lua ou da contaminação por umidade, que faz mais sentido, né? Foi então que, em novembro de 2020,
Um mês antes de um módulo de pouso chinês detectar água na superfície da Lua, a NASA anunciou que poderia realmente confirmar que a água estava na parte iluminada da Lua. A NASA usou o Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha e captar os distintos sinais de comprimento de ondas das moléculas de água. A descoberta do telescópio sugere que a água pode estar espalhada na Lua, não apenas congelada nos seus polos. Muitas medições anteriores observaram água em potencial, só que nenhum desses estudos ocorreu na própria Lua, ao menos até a recente missão da China. Na verdade, a missão não encontrou lagoas, rios ou então cascatas na área anteriormente inexplorada. O que foi detectado foram vestígios de água no solo em uma região chamada de Oceanus Procellarum, ou Oceano das Tempestades, que eu citei lá no começo do vídeo. Mas a questão não era se existia água ou não na Lua. A existência da água em nosso satélite natural já era algo certo. Faltava saber de onde vem a água lunar. Bom, a Lua provavelmente se formou quando um planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra há mais ou menos 4 bilhões de anos. Bom, essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica. A colisão quebrou um pedaço da Terra e a cobriu com rocha derretida. Acreditava-se que as temperaturas eram tão altas que toda a água evaporou para sempre. No entanto, nos últimos anos, várias missões confirmaram que a Lua continua a conter água. E não estamos falando de apenas algumas gotas, mas sim de toneladas de água, na forma de gelo. E grande parte dessa água está localizada nos polos, na parte escura da Lua. É justamente nessas regiões inexploradas que a NASA planeja pousar a primeira missão tripulada à Lua em 50 anos. Bom, até agora não se sabia de onde vinha essa água congelada. Outras sondas espaciais também encontraram gelo nas áreas iluminadas da Lua, porém não foram capazes de determinar como ele chegou lá, com os pesquisadores sugerindo que pode ter chegado através de um asteroide ou de um reservatório de água não detectado anteriormente. Em estudo dos cientistas da Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com 2 investigadores europeus, a equipe de cientistas defendeu que o segredo da origem da água lunar está nas amostras enviadas pela missão Chang'e 5. Essas amostras contêm contas de vidro de impacto, ou seja, pequenos grãos de vidro de cores diferentes, que provavelmente se formaram em altas temperaturas após a colisão de um meteorito com a Lua. O estudo também concluiu que essas esferas de vidro coletadas contêm pequenas quantidades de água. As análises dos estudiosos concluíram que o teor de água nos cristais é de cerca de 2.000 partes por milhão, ou cerca de 2.000 gramas para cada tonelada de solo. As suspeitas são de que a água lunar esteja em seu estado molecular, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Embora a chamada hidroxila, 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, seja provavelmente mais abundante. Os pesquisadores estimam que 270 bilhões de toneladas de água podem ser armazenadas na Lua na forma de contas de vidro de impacto. Este é um reservatório enorme em comparação com outras estimativas. Em 2010, por exemplo, um radar da NASA estimou que havia cerca de 600 milhões de toneladas de gelo enterradas em crateras no norte da Lua. As amostras coletadas pela espaçonave chinesa são cerca de 1 bilhão de anos mais novas do que as coletadas pelos astronautas do programa Apollo dos Estados Unidos e nas missões robóticas da União Soviética. O último estudo mostra que essas contas de vidro vêm se formando nos últimos 2 bilhões de anos, sendo mais produzidas durante períodos de intensas colisões de meteoritos, como a que ocorreu há 68 milhões de anos, quando um grande meteorito atingiu a Terra e exterminou os dinossauros. Toda essa história fez muitos especialistas questionarem se a Lua não poderia ser uma fonte de água, talvez ajudando até a fornecer água para missões tripuladas. Alguns especulam aquecer o solo lunar em um forno a 100 graus Celsius e capturar o vapor da água. Coincidentemente, a espaçonave Prospect da Europa está sendo enviada à Lua para fazer exatamente isso. Não, gente.
Uma sonda irá perfurar o solo lunar, coletar amostras e aquecê-las até 100 graus para estudar os compostos voláteis presentes, incluindo o vapor d'água. Até onde o ser humano vai, né? A ideia, bom, até que é boa. Só que como a quantidade desse material é muito pequena, muito solo lunar teria que ser processado para o uso de missões tripuladas. Mas, no geral, os estudos da China nos mostram que ainda temos muita coisa, mas muita, para aprender sobre a Lua. Afinal, se existe água em nosso satélite natural, não seria um absurdo pensar que também pode existir água em abundância em algum planeta por aí no universo, né? Quem sabe? Eu fico por aqui.